Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para os casais. Texto bíblico básico se encontra na primeira epístola de Paulo aos cristãos de Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, que está escrito assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Parafraseando esse primeiro texto, quero ler também um segundo texto bíblico que se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículos 28, 29 e 33, que está escrito assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero ministrar para os casais uma mensagem bíblica que tem por tema as colunas de vidro do casamento. O vidro é algo frágil que se quebra com facilidade, e as colunas é algo que sustenta uma residência, sustenta um prédio, um edifício. Todos sabem que uma casa de laje é mais resistente, mas também precisa de colunas para que possa sustentá-la. Colunas de vidro no casamento significa algo frágil, que se quebra com facilidade. E se o casamento tiver colunas de vidro, o matrimônio se destruirá, irá à ruína, não subsistirá. O casamento é sagrado e indissolúvel, que não pode se dissolver, não pode se desfazer, não pode desligar. O vínculo matrimonial é realizado pelo próprio Deus. Vejamos o que está escrito em Mateus, no capítulo 19, versículo 6. Não são mais dois, porém uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora vejamos o que está escrito também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se falecer o marido, ela fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. O vínculo matrimonial é fortíssimo, são uma só carne. São como peças de um quebra-cabeças que se unem e ali forma o desenho do quebra-cabeças. Assim são os casais. O que não encontra em um, encontra em outro, e eles se completam. Um é mais nervoso, o outro é mais calmo, um é mais desorganizado, o outro é mais organizado, um é gastador, o outro é mais controlado. Os dois se tornam
um só, porque eles se completam. Um sofre, o outro sofre. Um chora, o outro também chora. Um enfrenta problemas na vida, o outro também enfrenta os mesmos problemas, porque são uma só carne. O vínculo é realizado pelo próprio Deus, o que Deus ajuntou. Nenhum homem ou lei humana podem dissolver esse vínculo. Quem o fizer estará se rebelando diretamente contra Deus. Quando um homem e uma mulher se casam, eles fazem um pacto, um acordo, uma aliança, um tratado. Eles comprometem as suas vontades para viverem unidos até que a morte os separe. E Deus os responsabiliza pela decisão que tomaram, por essa decisão. Vejamos o que está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E os casais diante do altar, diante das testemunhas presentes e diante de Deus, eles se comprometem um com o outro, eles dizem sim, e Deus responsabiliza cada um por este pacto, por este acordo que fazem diante de Deus. Às vezes, não conseguimos controlar os nossos sentimentos, mas as nossas vontades, sim. Quando os sentimentos balançarem, o casamento se manterá firme pela fidelidade ao pacto matrimonial. Podem até atravessar momentos difíceis, mas porém a unidade matrimonial não estará em perigo. O casamento é o que sustenta o amor. Há um conceito errado que diz: acabou o amor, acabou o casamento. A verdade de Deus é que todos os casados devem se amarem. É um mandamento. Deus não diz que o casamento subsistirá enquanto durar o amor. Os cônjuges podem até desobedecer a Deus e não amarem-se. Todavia, isso não invalida a união. Deus diz que eles devem amar-se porque estão unidos em casamento. Vejamos o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O verdadeiro amor, que é o amor ágape, existe quando alguém pensa no bem do outro, quer fazê-lo feliz, nega-se a si mesmo, se dá, suporta e perdoa. Com esse entendimento, o amor aflora, ele cresce e se torna estável. Quais são os sinais de que o casamento não será duradouro e não será bem-aventurado? O primeiro sinal é quando há o julgo desigual. O segundo sinal é quando se casa por aparências. O terceiro sinal, quando se casa por interesse financeiro. A família do noivo ou a família da noiva são abastados. Quarto sinal, quando se casam para se refugiar da casa dos pais, quer liberdade, não quer prestar contas aos pais, não quer obedecer os pais, então se casam para refugiar. Esse casamento está sujeito a não ser duradouro e não ser bem-aventurado. O quinto sinal, quando casa por sexo. E o sexto sinal é quando casam-se pelo bem material que o outro possui. Uma moto, um carro, uma casa belíssima, uma empresa, um comércio, ou a pessoa é bem-sucedida financeiramente. Então as pessoas se casam por interesse no bem material que o outro possui. Esse casamento está sujeito a não ser duradouro e não ser bem
bem-aventurado. Queridos ouvintes, o namoro é uma fase para se conhecerem, ver se ele gosta de trabalhar, se ele trata bem os seus pais, se ela cuida bem da casa, se ela obedece os seus pais, se ela é caprichosa. Agora, o noivado é um compromisso mais sério, é um passo para o casamento. Não digo eu que vá acontecer o casamento, mas o noivado é um compromisso mais sério, e o certo é que cheguem ao casamento. São duas pessoas criadas em casas diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes. Agora essas duas pessoas vão se unirem em matrimônio e passam a conviver um com os erros do outro, um com os defeitos do outro. Aí eles se separam e dizem que foi por incompatibilidade de gênio, que houve muita discordância, que não são semelhantes, que faltou conformidade, faltou acordo, concordância, por falta de compreensão. A separação nos dias atuais é algo corriqueiro, é algo comum. Casam-se hoje pensando em separar-se amanhã. Queridos casais, casamento não vem pronto, precisa se construir dia a dia. Se você não investir no seu matrimônio, ele estará sujeito a se dissolver, a se destruir. O casamento são duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Um casamento feliz exige que conquistemos a mesma pessoa todos os dias. O casamento não consiste apenas na união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Quais são as colunas de vidro de um casamento? A primeira coluna de vidro: levar tudo o que acontece em casa para os pais, parentes, amigos ou outras pessoas. Lembre-se, casal são duas pessoas. Resolvam os seus problemas e evitem discutirem perto dos filhos ou perto de outras pessoas. Por isso, a primeira coluna de vidro é levar tudo o que acontece em casa para os pais, parentes, amigos ou outras pessoas. Resolvam suas pendências entre si. Segunda coluna de vidro: tratar outros melhor do que o seu cônjuge. Existem casais que tratam melhor seus parentes, seus familiares, seus amigos, seu vizinho, tratam outros melhor do que o seu cônjuge e não dá a devida atenção ao seu cônjuge. Portanto, a segunda coluna de vidro é tratar outros melhor do que o seu cônjuge. Terceira coluna de vidro: esperar do seu cônjuge mais do que ele possa oferecer, ou mais do que ela possa lhe oferecer. Não espere do seu cônjuge além daquilo que ele possa, o que ela possa lhe oferecer. A quarta coluna de vidro: deixar de prestar contas. Cada um quer viver a revelia como se fossem solteiros, não querem dar satisfação. Lembre-se, casamento é uma sociedade, são dois sócios, um deve prestar conta ao outro. Imaginemos nós uma empresa onde há dois sócios e um não presta contas ao outro. Essa empresa vai ser destruída, ela vai ser dissolvida. Existem casais que cada um tem o seu dinheiro, um empresta dinheiro para o outro. As finanças é do casal. Quinta coluna de vidro:
usar a mentira dentro do relacionamento. O pecado tem muitas ferramentas e a mentira é o cabo que manuseia todas elas. Sexta coluna de vidro: faltar com respeito um com o outro. Lembre-se, respeito gera respeito. Sétima coluna de vidro é a falta de diálogo. Conversar não é gritar, não é jogar na cara o erro do passado um do outro. Quem grita agride. Precisam aprender a perdoar pelo erro cometido. Não é cobrar o tempo todo em tom de agressividade. Inclui também reconhecer quando estiver errado e não transferir culpas um para o outro. Ou seja, vocês são casais, casados, então o erro é de ambos. Ambos erraram. Oitava coluna de vidro: não ser egoísta. Lembre-se, vocês são uma só carne. Existem casas que impera a lei da selva. Quem manda é o rei. Ele é quem manda. Ele só pensa em si mesmo. Respeite a opinião um do outro. Vocês precisam se ajudarem. Precisa haver unidade. Pensar no bem um do outro. Jesus afirma em Mateus capítulo 12, versículo 25, na parte C do versículo, que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, a oitava coluna de vidro é não ser egoísta. Nona coluna de vidro: não ter uma vida sexual ativa. A mulher é um forno a lenha. Precisa colocar lenha o dia todo. O homem é um micro-ondas. Está pronto rápido. Existem homens casados que maltratam a sua mulher o dia todo e à noite a procura. Lembre-se, a sua mulher não é um objeto de prazer. Ela é um ser humano. O sexo é o termômetro do casamento. Quem não dá assistência abre concorrência e o casamento vai à falência. Quero abrir um parêntese aqui e dizer também que precisa haver um diálogo antes ou após o ato sexual. E o homem precisa dar honra à mulher como parte mais frágil. Portanto, a nona coluna de vidro de um casamento é não ter uma vida sexual ativa. Décima coluna de vidro do casamento é deixar de elogiar o seu cônjuge todos os dias. Só sabe enumerar os defeitos. Ela se arruma toda e ele não percebe. E assim vice-versa. Outros irão elogiar e em casa ela só ouve críticas, ou ele só ouve críticas. Pode gostar dos elogios que recebem na rua, e isto é uma coluna de vidro dentro do relacionamento conjugal. 11ª coluna de vidro: dá mais valor ao bem material do que o cônjuge. Passa o dia todo alisando o carro, limpando a moto e não dá atenção à mulher, ou a mulher não dá atenção ao seu esposo. E à noite vai dormir com quem? Com o carro? Com a moto? Eu não digo que deva ser relaxado, mas dê valor às pessoas e não coisas, porque coisas têm preço, pessoas têm valor e são duas coisas diferentes. 12ª coluna de vidro do casamento: deixar morrer o humor dentro do casamento. Um casamento rígido, um casamento onde só há cobranças, o cônjuge tem medo um do outro. O humor é um lubrificante no relacionamento. Brincadeiras saudáveis, não brincadeiras estúpidas, de mau gosto, brincadeiras que machucam, que causam brigas.
Portanto, a 12ª coluna de vidro do casamento é deixar morrer o humor no casamento. 13ª coluna de vidro do casamento é expor publicamente a fraqueza do seu cônjuge. Ou seja, ela não faz comida, ela não arruma a casa, ele é relaxado, ele é fraco na hora H, ele não troca uma lâmpada em casa, ele ronca, ele tem chulé, ela não toma banho. Você está expondo publicamente a fraqueza do seu cônjuge, está abrindo uma brecha para que as pessoas falem mal do seu cônjuge. Portanto, a 13ª coluna de vidro do casamento é expor publicamente a fraqueza do seu cônjuge. 14ª coluna de vidro do casamento é não ter um lazer entre o casal. Sair, passear, deixar a pressão do trabalho, ou seja, não leve problemas do trabalho para casa. Não sobrecarregue o seu casamento. Às vezes, se aborrece no trabalho e descarrega tudo no seu cônjuge. O lazer é uma válvula de escape. Não precisa ter muito dinheiro para se ter um lazer. Basta somente ter vontade. Casais que nunca saem, caem na monotonia, caem na mesmice, não faz algo diferente, não faz um programa diferente, é sempre a monotonia do dia a dia. Portanto, a 14ª coluna de vidro do casamento é não ter um lazer entre o casal. 15ª coluna de vidro do casamento é omitir o seu papel dentro do relacionamento conjugal. Cada cônjuge tem o seu papel dentro do relacionamento. Eu não digo que o homem não possa ajudar a mulher nas tarefas de casa, já que a mulher o ajuda com o sustento da casa. O papel do homem é suster, proteger, liderar a casa. E o papel da mulher é cuidar da casa, da comida, dos filhos e das roupas. Mas devido às necessidades, as mulheres saem para trabalhar para ajudar o seu cônjuge, para ajudar o seu marido. Então o homem pode ajudá-la nas tarefas de casa, se ele estiver desempregado ou se o horário de trabalho permitir. Não é o homem fazer tudo para a mulher ficar vendo novelas, ou a mulher trabalhar fora e o homem ficar à toa o dia todo. Devem se ajudar mutualmente, tem que haver reciprocidade. Portanto, a 15ª coluna do casamento é omitir o seu papel dentro do relacionamento conjugal. A 16ª coluna de vidro do casamento é a traição. A traição faz perder a confiança. Eu digo qualquer tipo de traição, não somente o adultério. Eu digo também a quebra da fidelidade em todas as áreas. Deslealdade. Por exemplo, a mentira é uma traição. Portanto, a 16ª coluna de vidro do casamento é a traição. 17ª coluna de vidro do casamento: deixar Jesus de fora do seu casamento. Essa 17ª coluna de vidro do casamento, eu vou repeti-la: deixar Jesus de fora do seu casamento. Jesus é a rocha, é Ele que sustenta o seu matrimônio, é Ele que é a base para edificar o seu matrimônio. O casamento que tem a presença de Jesus não tem colunas de vidro. Pode vir as provas, as lutas, os ventos fortes, as tempestades, mas não abalará o seu casamento. O casamento que juntos buscam a Deus são fortalecidos nele, são vencedores. Pode até haver divergências conjugais, mas elas não serão suficientes para abalar essa união. Deus os mantém de pé e firmes para dar continuidade até o fim dessa viagem que é
o matrimônio, dessa viagem que é o casamento. Que Deus abençoe os casais. Fiquem na paz do Senhor e guarde esta palavra e a pratique, para que o seu casamento não tenha colunas de vidro e venha a ser destruído. Fiquem na paz do Senhor. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus, e sei que você é um presente que Ele me deu. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor e andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor, andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim, que me fez pra você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar.